Querido, agora vamos lá. Como ter uma vida cheia do Espírito Santo? Pode repetir comigo? Como ter uma vida cheia do Espírito Santo? Nós estamos meditando na carta de Efésios, carta maravilhosa. Paulo escreveu à igreja em Éfeso. A carta, como vocês já sabem, a primeira parte da carta é uma parte mais teológica, onde Paulo passa as informações, e a segunda parte, a partir do capítulo 4, do 1 até o 3, Paulo vai dando as diretrizes teológicas. E a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo então vai falar de forma prática tudo aquilo que ele já ensinou nos 3 primeiros capítulos. E nessa parte prática, ele já falou sobre a pureza, sobre a unidade da igreja, ele falou sobre a pureza da igreja, agora ele fala sobre relacionamentos, novos relacionamentos. E no restante da carta ele vai se concentrar nas 2 dimensões do viver cristão. A primeira dimensão diz respeito a relacionamentos práticos, ou seja, no lar e no trabalho. E a segunda dimensão diz respeito ao inimigo que nós enfrentamos, a questão espiritual, o combate espiritual. Essas 2 responsabilidades, o lar e o trabalho de um lado, e o combate espiritual do outro lado, são bem diferentes realmente entre si. O marido e a esposa, os pais, os filhos, senhores e servos, são seres humanos, são pessoas visíveis, tangíveis, ao passo que o diabo e as suas hostes são invisíveis e são intangíveis. A nossa fé deve estar à altura dessas 2 dimensões. Paulo introduz agora essas 2 dimensões com um imperativo e 4 gerúndios, aí para você que gosta de português. Ele vai falar sobre enchei-vos, falando, louvando, dando graças e sujeitando-se. É o texto que nós vamos estudar nesta noite. Nós temos 4 pontos, nós podemos dividir isso em 4 pontos. E, deixa eu passar mais um aqui, tá. E esses são os pontos, você que gosta de anotar os pontos da mensagem, os pontos estão aí. Primeiro, a importância da plenitude do Espírito Santo. Depois, 2 ordens, uma negativa e uma positiva. Depois, Paulo vai falar sobre os benefícios de você estar cheio do Espírito Santo. E depois ele vai falar desse imperativo, esse imperativo do enchimento do Espírito Santo. O nosso texto é Efésios 5, de 18 a 21. Acompanhe, por favor, a leitura desse texto. E o texto diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a entender tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite. Nós abrimos o nosso coração, abrimos nossos ouvidos, Senhor, e pedimos que o Senhor coloque esta palavra, Pai querido, em nós, que nós possamos cumprir, que nós possamos viver a tua palavra para a honra e para a glória do teu nome. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Querido, seria impossível exagerar a importância que o Espírito Santo exerce em nossa vida. Paulo já falou que nós somos selados pelo Espírito. Eu estou no ponto 1, a importância da plenitude do Espírito. Paulo já falou que nós fomos selados pelo Espírito, em Efésios 1, versos 13 e 14. Paulo diz que nós já fomos selados pelo Espírito. Depois que nós cremos, nós recebemos o Espírito Santo do Senhor. Isso é imediato, tá?
acreditamos em Cristo, depositamos nossa confiança em Cristo e somos selados com o Espírito Santo. E esse selo é a nossa garantia, é a garantia da nossa salvação. Nós não somos salvos porque somos bons, porque somos o cara, porque isso, aquilo, não. Nós não somos salvos porque ajudamos as pessoas, porque fazemos boa... Não. Nós somos salvos porque somos selados com o Espírito Santo da promessa. A salvação é pela fé, e somente pela fé somos salvos. Então, Paulo já falou sobre isso no capítulo 1. Ele diz também que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, porque nós de fato podemos entristecer o Espírito. O Espírito Santo, ele cria a expectativa da vida que ele formou para nós, da vida que ele idealizou para nós. E todas as vezes que nós saímos desse projeto dele, todas as vezes que nós o contrariamos, todas as vezes que nós pecamos, isso causa um entristecimento no coração do nosso Deus e nosso Pai. Você que é pai, você sabe disso. Toda vez que o filho desvia do caminho, o que acontece? Nós ficamos tristes. Com Deus não é diferente. Quando nós pisamos na bola, o Senhor se entristece, nós magoamos o nosso Pai, o nosso Deus, no qual nós estamos selados, nós estamos preparados para o dia da redenção. Isso nos dá uma garantia de salvação. Não é porque nós pecamos que nós perdemos a salvação, não. Nós somos salvos, mas ainda somos pecadores. Nós ainda vamos cometer erros, mas isso não justifica uma vida de pecado. Nós devemos agora, como cristãos, procurar uma vida sem pecado, mas isso é quase impossível. Então nós ainda continuaremos pecando, mas devemos nos esforçar para não pecar. A garantia é o selo do Espírito em nós, é a presença do Espírito em nós. E agora Paulo, ele nos ordena que sejamos cheios do Espírito. Verso 18, não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, dissolução, há brigas, mas enchei-vos do Espírito. É o Espírito Santo que nos convence de que nós pecamos. É Ele que opera em nós o novo nascimento. É Ele quem ilumina o nosso coração para entendermos as Escrituras. É o Espírito Santo quem nos consola e quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito que nos batiza no corpo de Cristo. É o Espírito quem testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo do Senhor que habita em nós. Então você pode ter uma visão geral da importância e da necessidade do Espírito Santo. Porque aquele que não tem o Espírito, querido, ele pode ler a Bíblia, ele pode conhecer a Bíblia, ele pode saber muitas coisas da Bíblia, mas ele não tem fé na Bíblia. Ele tem um conhecimento teórico ou teológico. Ele pode conhecer sobre o Deus da Bíblia, mas ele não conhece o Deus da Bíblia. Ele pode conhecer sobre Jesus Cristo, conhecer toda a história de Cristo, mas ele não tem intimidade com esse Cristo. É o Espírito Santo que nos ilumina, é o Espírito Santo que nos guia em nossa caminhada, em nossa trajetória. Agora, apesar de tudo isso, é possível ser nascido do Espírito, ser batizado com o Espírito, ser habitado pelo Espírito, ser selado pelo Espírito e ainda assim estar sem a plenitude do Espírito. Nós que já temos o Espírito, nós que já somos batizados no Espírito, devemos agora ser cheios do Espírito. Observa, isso não é opcional. Nós devemos ser cheios do Espírito. Billy Graham, um grande evangelista, falando sobre esse assunto, ele disse:
Todos os cristãos devem ser cheios do Espírito. Qualquer coisa menos que isso é só parte do plano de Deus para a nossa vida. Então, se nós não estamos cheios do Espírito, se nós não procuramos a presença do Espírito, se nós não procuramos nos render ao Espírito, nós não conseguimos e nem conseguiremos cumprir o plano de Deus para as nossas vidas, porque nós simplesmente não entenderemos a proposta, o propósito de Deus para as nossas vidas. Então a pergunta para nós ainda continua desde os tempos de Billy Graham: você está cheio do Espírito? Você tem procurado encher-se do Espírito? Ou está vivendo apenas uma parte do plano de Deus para a sua vida? Sabe, irmãos, nós gostamos muito de afirmar que somos salvos. E não tem nada de errado nisso, porque a salvação não é por nós, mas é por Cristo. Se eu depositei minha confiança no Senhor e fui selado pelo Senhor, eu sou salvo, independente dos meus atos. Romanos 8, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada. Então nós que depositamos a nossa confiança, que cremos em Cristo como nosso Salvador, podemos realmente afirmar. Mas nós podemos afirmar igualmente que estamos cheios do Espírito. Nós podemos afirmar que fomos selados. Nós podemos afirmar que somos separados. Nós podemos afirmar que estamos aguardando a volta do nosso Senhor. Nós podemos afirmar que nós estamos indo para os céus. Mas será que nós podemos afirmar de igual forma que nós estamos cheios do Espírito? Nós precisamos pensar sobre isso, sobre essa importância desse enchimento do Espírito. Paulo nos dá duas ordens. Ele fala exatamente sobre isso, uma ordem negativa e uma ordem positiva. A questão levantada aqui pelo apóstolo Paulo é a seguinte: embriaguez ou enchimento do Espírito? Se lembra como começa o nosso texto? Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, essa é a questão. O mundo, a sociedade ou Cristo? As Escrituras, amados irmãos, elas não condenam o uso do vinho, mas elas condenam o abuso do vinho. O uso do vinho, inclusive como medicamento, o uso medicinal, é inclusive recomendado. Paulo escrevendo a Timóteo: não bebas mais água, não beba mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Diz o apóstolo Paulo a seu filho Timóteo. Provérbios 31, verso 6 também fala sobre isso. Jesus transformou água em vinho para ser consumido em uma festa de casamento, João capítulo 2. Acho que é de 1 até o verso 11, 12 por ali. Você vai ver essa história de Jesus transformando a água em vinho. Mas o uso do vinho se torna abuso em certas circunstâncias. Primeiro, o uso do vinho torna-se abuso quando ele descamba para o excesso. Quando você deixa de tomar um cálice, e você começa a tomar uma garrafa, 2 garrafas, né? E aí a Bíblia nos adverte dizendo, lá em Provérbios 23, para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando ele se mostra vermelho, quando ele resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como uma cobra e como belisco morderá.
Sabe, querido, não olhe para aquele copo de bebida que enche as nossas televisões com essas propagandas, desce redondo, né? Aquela cerveja espumante, sabe, um sol quente, um calorão, é tentador. É o que o texto está dizendo. Não olhe para a bebida quando ela parecia assim tão refrescante, tão prazerosa. Cuidado, porque no final ela vai morder como uma cobra. O uso do vinho também torna-se abuso quando a pessoa passa a ser dominado por ele. E aí vem a questão do vício. E Paulo nos lembra dizendo, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. A gente pensa que é muito macho, né? Eu vou tomar só um copo. Só 2 copos. Agora só vou tomar 3. Né? Agora só uma grade. E assim vai. Daqui a pouco não consegue mais ficar sem bebida. O meu pai, para nossa infelicidade, foi alcoólatra. Mas alcoólatra mesmo. 5h30 ele estava na frente da taberna. Tinha uma taberna próxima de casa, a gente morava aqui na Aparecida. E 5h30 ele ia para a porta da taberna. As mãos tremiam. Parecia aqueles Toyota, aquele caminhão Toyota, aquele Toyotazinho velho, né, que tremia toda, aquela lataia toda balançava. Rapaz, ele tomava uma dose. Podia estar tremendo que nem um Cadillac velho. Tomou a dose, pronto. Completamente dependente. Infelizmente. Né? Nós precisamos ter cuidado com isso. Cuidado com a dependência. O vinho torna-se abuso quando essa prática ofende a consciência fraca também de outra pessoa. Sabe? 1 Coríntios 8:9. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Por exemplo, eu estou na minha casa, e aí eu peço um macarrão lá, as meninas fazem um macarrão, não tem mal nenhum tomar uma massazinha com um cálice de vinho, sem problema. Mas se eu estou na minha casa, e aí chega o irmão está lá, eu devo tomar o vinho? Não sei se o irmão vai se escandalizar. Então eu não devo tomar o vinho. Né? Aí você não bebe o vinho, para não escandalizar o irmão. Então nós temos que ter cuidado com o nosso testemunho. Eu me lembro que alguns anos atrás a gente foi jantar ali no Bar do Animal. Quem sabe onde é o Bar do Animal? Não teve ali. Churrasquinho lá do mesmo jeito há 30 anos, né? Bom. E as mesas estavam quase todas ocupadas. Aí desocupou a mesa e eu me sentei com a família. E estava próximo assim da rua. Só que a mesa ainda estava suja. E aí tinha lá umas 8 garrafas de cerveja, um monte de copo, um monte de coisa, a gente sentado lá. Aí eu olhei para a mesa assim, aí eu chamei o garçom, ei, velho, vem cá, por favor, tira isso aqui, velho, para mim, por favor, dá uma limpadinha aqui. Mas preocupado mesmo. Vai que passa um irmão. Rapaz, eu passei ali, o pastor estava com a mesa cheia de cerveja, estava tudo vazio. Já tinha tomado umas 8 já, estava doidão, pastor, e tal. A gente precisa de ter cuidado, querido. Tem que ter cuidado com essas coisas. Vai escandalizar realmente, escandalizar o irmão. Sabe? O apóstolo, o vinho o uso de vinho também torna-se abuso quando há alguma dúvida na mente em relação a essa prática. Tem alguns cristãos que têm dúvida. Será que de fato eu posso tomar um cálice de vinho? Não, eu acho que eu não posso. Aí fica, posso ou não posso, bebo ou não bebo. Se bebe, bebe condenação para si. Então, se você tem dúvida,
Não faça. Tá? E aí não é só o vinho, não. Aí entra a questão do galinha cabidela, né? Sangue sufocado. A Bíblia diz, olha, não comais o sangue sufocado. Tá? Aí tem a galinha cabidela, que tem o sangue da galinha, né? Aí se você tem dúvida se come ou não o sangue, eu vou... Cara, então não coma. Eu como. Eu não tenho problema nenhum em relação a isso, tenho liberdade para isso. Não é? Tá? Eu entendo que se a minha salvação está condicionada a comer ou não comer uma galinha cabidela, então o sacrifício de Cristo não está valendo muita coisa não, né? Mas se você tem dúvida, não coma. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E finalmente o vinho torna-se pecado, torna-se abuso, também o abuso do vinho, quando há alguma, já falei sobre isso, né? Mas aquele que tem dúvidas, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado, tá? Então, se você não tem certeza do negócio, está duvidando, não faça, qualquer coisa. Aí Paulo também ele faz ele entra no texto, ele faz uma determinada comparação entre a embriaguez do vinho com a embriaguez do espírito. Vejamos, em primeiro lugar, ele fala de uma semelhança superficial. Quando a pessoa está bêbada, nós dizemos o quê? Que ela está sob influência do álcool, certo? E com certeza, um cristão cheio do Espírito está sob influência e poder do Espírito Santo. Em ambas as proporções, ou proposições, há uma mudança de comportamento. A personalidade de uma pessoa, quando ela está bêbada, muda. Ela fica desinibida, né? Eu falei aqui semana passada sobre o porco, né? Mas sim, ela está desinibida, ela não se importa com o que os outros pensam dela, né? Ela entrega-se aos efeitos da bebida, né? Ela não quer nem saber, não está nem aí, começa a fazer macaquice, gracinha, depois se joga na lama mesmo. O crente cheio do Espírito, ele entrega-se ao controle do Espírito. E tem uma vida livre, realmente desinibida. Em segundo lugar, ele faz um contraste mais profundo. Na embriaguez, o homem perde o controle de si mesmo. No enchimento do Espírito, o homem ganha o controle de si mesmo, porque o domínio próprio é fruto do Espírito. Gálatas 5, verso 22. Martin Lloyd Jones, que era médico e pastor, ele disse o seguinte, o vinho e o álcool, farmacologicamente falando, não são estimulantes, mas são depressivos. O álcool sempre está classificado na farmacologia entre os depressivos. O álcool é um ladrão de cérebros. A embriaguez, deprimindo o cérebro, tira do homem o autocontrole, a sabedoria, o entendimento, o julgamento, o equilíbrio e o poder de avaliar as coisas. Ou seja, a embriaguez impede o homem de agir de uma maneira sensata. O que o Espírito Santo faz é exatamente o oposto. O Espírito Santo, obviamente, não pode ser colocado no manual de farmacologia, mas ele é estimulante. O Espírito Santo é antidepressivo. Ele estimula a mente, ele estimula o coração, ele estimula a vontade. Ele te dá autocontrole. Então, nós precisamos nos embriagar realmente do Espírito. Em terceiro lugar, o resultado oposto. O resultado da embriaguez é dissolução. A maioria das vezes é briga, é desentendimento, é confusão em casa, enfim.
As pessoas bêbadas, elas entregam-se às ações desenfreadas, dissolutas, descontroladas, elas perdem o pudor, perdem a vergonha, não é? Estão nem aí para a vida. Envergonham o lar, envergonham a família, trazem desgraça, lágrima, pobreza, separação, tristeza. Elas buscam uma fuga para os seus problemas no fundo de uma garrafa, mas o que encontram é apenas um substituto barato, falso, maldito, artificial. É um substituto falso para a verdadeira alegria. A embriaguez leva à ruína. A palavra grega aqui usada, azotia, ela envolve não apenas a ação descontrolada do homem, mas também a ideia de desperdício. Uma pessoa que passa muito tempo bebendo, que gasta tempo bebendo, ela está desperdiçando o seu tempo, desperdiçando a sua vida, desperdiçando o seu dinheiro, desperdiçando a sua saúde. Desperdício. Ao contrário, o resultado da plenitude do Espírito é algo completamente diferente. Em vez de nos aviltar, de nos embrutecer, o Espírito nos enobrece, ele nos enleva e nos eleva, sabe? Torna-nos mais humanos. O Espírito Santo nos torna mais parecidos com Jesus. Portanto, querido, nós devemos nos encher do Espírito Santo. Nós precisamos buscar cada vez mais estar unido, ligado, atado, cheio do Espírito, transbordante do Espírito. Os benefícios do Espírito Santo é o ponto 3. O apóstolo Paulo, ele fala sobre 4 benefícios da plenitude do Espírito. Em primeiro lugar é a comunhão. Capítulo 5, versos 5, 19, né? Deixa eu voltar aqui, 5,19, ele diz assim, falando entre vós com salmos. Eu estou lá no capítulo de Efésios, mesmo 5, onde nós estamos estudando, tá? Falando entre vós com salmos. Esse texto fala da comunhão cristã. O crente cheio do Espírito, ele não vive resmungando, ele não vive reclamando da sorte, não vive criando intrigas, ele não vive cheio de amargura, não vive cheio de inveja, não vive cheio de ressentimento. A comunicação de um crente cheio do Espírito, ela enobrece, ela estimula as pessoas. Paulo está falando também aqui do culto público. Alguns salmos, amados irmãos, que nós cantamos, são na realidade não adoração a Deus, mas sim exortação mútua. Um bom exemplo é o Salmo 95, verso 1. O autor diz lá, vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Essa é a comunhão na adoração, um convite recíproco ao louvor. É por isso que a igreja deve cantar. Todos nós, não interessa a sua voz, não interessa se é afinado, se é desafinado, se é grosso, se é fino, se fosse por isso eu nem falava aqui, querido. Mas nós devemos cantar. A Bíblia nos convida a cantar. É um momento de adoração conjunto, um momento de louvor conjunto. O Espírito espera ouvir a voz de todos. Então, quando a igreja estiver cantando, cante. Sabe, esqueça a sua voz. Vou atrapalhar o irmão do lado. O problema é do irmão, minha irmã. Oxe, vamos adorar o Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor com alegria, com júbilo, da nossa salvação. Essa é a comunhão da adoração, esse é um convite para orarmos. O enchimento do Espírito é o remédio de Deus para toda sorte de divisão da igreja. A falta de comunhão na igreja é carnalidade, é infantilidade espiritual. 1 Coríntios capítulo 3, você vai ver toda aquela confusão lá na igreja em Corinto. No culto público, o crente cheio de Espírito, ele edifica o irmão, sendo bênção na vida do irmão. Sabe, querido, a sua presença me estimula, o seu louvor me estimula. Agora, quando a igreja está aqui, aí o ministério diz assim, vamos bater palma,
Olha, 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 olha a alegria. Eu fico imaginando os irmãos aqui olhando para vocês, né? Vocês estão transmitindo aquele ânimo e o ministério vai estar louvando e pulando e gritando, "Ah, glória a Deus." A sua manifestação de adoração e de louvor estimula a igreja. Não tem problema nenhum, querido, em bater palma, em louvar, em cantar, em dançar aqui. Não tem problema nenhum. Eu danço, eu passo o tempo todo dançando. Vocês já viram, né? Eu fico bem aqui na frente. O pastor nunca bate palma assim, né? Mas eu estou, ó. É isso aí. Sabe? Precisamos adorar com liberdade. Levantar as mãos. É adoração conjunta. E quando a igreja aprender isso, meu irmão, você vai ver o fogo descendo, amém? O segundo resultado é adoração. Paulo diz, cantando hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Ainda versículo 19. Coloquei aqui, isso. Aqui o cântico não é entre vós, mas sim ao Senhor. Não é adoração fria, formal, sem entusiasmo. O crente cheio do Espírito, ele adora a Deus com entusiasmo, com profunda alegria. Ele usa a sua mente, ele usa seu coração, ele usa a sua emoção. Ele se dobra para adorar ao Senhor. Sabe, um culto vivo não é um culto carnal, mas também não é um culto morto. Nós não podemos confundir entusiasmo, alegria com barulho carnal. É completamente diferente. O culto verdadeiro você faz em espírito. Você entrega a sua adoração ao Senhor. Você não se importa com o irmão do lado. Você não se importa com quem está cantando aqui na frente. Porque o seu coração, a sua mente está ligado ao Senhor. E quando você está cantando e louvando e pensando no Senhor e imaginando a letra da música, vivendo aquela melodia, a sua adoração é diferente. Você se emociona, você chora. Você dá um glória a Deus, como diz outro, do nada. Mas você sabe porque o seu coração está agradecido. Essa adoração é uma celebração jubilosa, reconhecendo e agradecendo os atos de Deus na sua vida, na sua família, na sua igreja. Tem músicas que me fazem chorar. Eu canto, tem algumas músicas que não tem jeito, eu choro. Porque eu começo a imaginar. Sabe, a letra me transporta. Eu começo a pensar e eu começo a ver tudo aquilo que eu estou cantando. Tem músicas que eu digo assim, essa música me leva lá no céu. Porque de fato leva. Experimenta entregar seu coração para a adoração. O terceiro resultado é a gratidão. E Paulo segue falando no verso 20. E sempre dando graças a Deus por tudo, sempre dando graças por tudo a Deus. Eu tenho alguns versículos memorizados aí, sempre quando muda a coisa, eu me confundo com o versículo. O Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, o crente cheio do Espírito, ele não está cheio de queixas e murmuração, mas ele está cheio de gratidão.
Embora o texto diga que devemos sempre dar graças a Deus por tudo, é necessário interpretar corretamente esse versículo. Eu já vi muita gente falando besteira sobre isso. Nós não podemos dar graças a Deus por tudo, por exemplo, como pelo mal moral. Eu não posso dar graças a Deus pelo mal moral. Uma noção estranha está conquistando a popularidade em alguns círculos cristãos. A noção de que o grande segredo da liberdade e da vitória cristã é o louvor incondicional. Isso é um erro. O marido deve louvar a Deus pelo adultério da mulher. Não existe isso. Eu me lembro de uma determinada igreja que o pastor estava falando, e aí tinha uma cruz enorme assim atrás dele, e o pastor estava falando e tal, e a cruz caiu em cima, o pastor se desviou aqui, a cruz bateu aqui, quebrou a mesa de som que estava do lado, e o pessoal disse, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não faz sentido, não faz sentido, não é? Então, embora o texto diga que nós devemos dar graças a Deus por tudo, é necessário interpretar corretamente esse versículo, sabe, amado irmão? Algumas pessoas dizem que a esposa deve louvar a Deus pela embriaguez do marido. Irmão, eu louvo a Deus porque pelo menos ele está bebendo em casa. Não faz sentido, sabe? Esse tudo aqui, pelo qual nós devemos dar a Deus, ele deve ser qualificado pelo seu contexto, a saber, tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. As nossas ações de graças devem ser por tudo o que é consistente com a amorosa paternidade de Deus, com a revelação de si, a revelação do próprio Deus, que Ele nos concedeu em Cristo Jesus. Tudo que está de acordo com a Bíblia, isso nós devemos louvar ao Senhor. Nós devemos dar graças a Deus por todas estas coisas. Porque não faz sentido você dar graças a Deus pelo mal moral, né? Dar graças a Deus pelo mal moral é insensatez, é blasfêmia. Naturalmente, os filhos de Deus aprendem a não discutir, a não discutir com o Senhor em momentos de sofrimento, mas confiar em Deus. E isso, na verdade, é dar graças a Deus por sua amorosa providência. Sabe, há um erro nessa questão. A pessoa ficou doente, glória a Deus. Irmão, vamos orar, vamos confiar em Deus. E aí nós estamos glorificando a Deus com a nossa confiança, sabe? A providência de Deus, mediante a qual Ele pode até usar esse mal para servir aos seus bons propósitos. Porque muitas vezes Deus usa uma doença, Deus usa uma dificuldade para transformar uma situação. Nós sabemos disso, né? Romanos 8, verso 28, nos lembra isso. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas isso é louvar a Deus por ser Deus, e não louvar a Deus pelo mal. Então nós precisamos fazer esse discernimento. Nós precisamos ter esse discernimento. O mal é uma abominação para o Senhor, e nós não podemos louvá-lo, e nem dar-lhes graça por aquilo que Ele abomina. Então nós precisamos ter cuidado com isso. O quarto resultado é a submissão, verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros. Por fim, o apóstolo Paulo diz exatamente que nós devemos estar submissos um ao outro. Uma pessoa cheia do Espírito, ela não pode ser altiva, não pode ser arrogante, não pode ser soberba. Sabe, os que são cheios do Espírito têm um caráter de Cristo, são mansos, são humildes,
não é? Em Cristo nós devemos ser submissos uns aos outros, entender o outro, aceitar o outro, compreender o momento da outra pessoa. Porque tem momentos difíceis que nós falamos coisas terríveis até. E nós temos que entender o momento da outra pessoa. Se você é casado, ou se você tem muitas mulheres em casa, então você sabe o que eu estou falando. Por exemplo, né? Tem momentos difíceis para as mulheres que elas estão mais sensíveis, né? Então, nós homens precisamos ter essa sabedoria, ter esse discernimento, tá? A respeito disso. Eu tenho 4 filhas, uma esposa, e agora mais 2 netas, está vindo outra, 3. Então, havia dias que eu falava para minha filha assim: filha, você não fez isso? E pronto, já sabia. Né? Tem dias que as mulheres realmente estão mais sensíveis, e a gente precisa entender isso. Paulo sabia que o segredo para manter a comunhão e o gozo na comunidade era a ordem, a disciplina e a submissão espontânea de uns aos outros. O verso 21 também é um verso de transição. Ele forma uma ponte entre as 2 seções desse capítulo. Paulo vai falar da submissão entre marido e mulher, pais e filhos, patrões e empregados. E nós não devemos entender a palavra submissão, essa submissão que Paulo recomenda às esposas, às crianças, aos servos, entender isso como uma outra palavra para inferioridade. Isso não tem nada a ver. Igualdade de valor não é identidade de papel. Ou seja, temos o mesmo valor, mas exercemos papéis diferentes. Então, para Deus, temos o mesmo valor. 2 perguntas devem ser feitas: de onde vem a autoridade e como essa autoridade deve ser exercida? Primeiro, a autoridade vem de Deus. Por trás do marido, do pai, do patrão, nós devemos discernir o próprio Senhor, que lhes deu a autoridade que tem. Portanto, se quiserem se submeter a Cristo, vão se submeter a eles, naturalmente. Mas a autoridade dos maridos, dos pais e dos patrões também não é ilimitada. Nem as esposas, filhos e empregados devem prestar essa obediência incondicional. A autoridade só é legítima quando exercida debaixo da autoridade de Deus e em conformidade com essa autoridade de Deus. Nós devemos obedecer à autoridade humana até o ponto em que não sejamos levados a desobedecer à autoridade de Deus. Então, eu devo obedecer ao meu patrão até o momento em que ele não esteja ferindo as leis de Deus. A esposa deve obedecer o marido até o momento em que ele não esteja pedindo que ela faça algo imoral, indecente e coisa assim, não é? Então, essa autoridade, essa submissão não é ilimitada, tá? Nós temos um limite. E agora a gente está vivendo esse período em que certamente nós teremos que desobedecer algumas ordens do nosso governo, porque com certeza vão ferir a palavra de Deus, né? Já tem algumas coisas que a gente já não está obedecendo, e agora com esse novo governo, então, provavelmente isso vai aumentar e aumentar bastante, e nós temos que manter posição, estarmos cientes do que diz a palavra de Deus e defender a nossa posição como cristão, principalmente em relação aos nossos filhos, à nossa casa, à educação sexual, né? O que a Bíblia diz a respeito, como nós devemos educar nossas crianças, né? Então, nós precisamos estar atentos, porque se a autoridade, se a desobediência civil, né? Se a obediência à lei civil
desobedecer às leis de Deus, então nós devemos ser desobedientes, né? Atos 5, verso 29. É mais importante obedecer a Deus que aos homens. Nós precisamos estar ligados nisso. A autoridade nunca deve ser exercida de modo egoísta, mas sim sempre em prol dos outros. Nós precisamos ter essa consciência. Quando Paulo escreve sobre os deveres dos maridos, dos pais, dos senhores, em nenhum caso ele está mandando exercer autoridade. Ao contrário, explícita e implicitamente, ele adverte contra o uso impróprio da autoridade. Paulo proíbe-os de explorar sua posição, e, em vez disso, conclama-os a lembrar de suas responsabilidades e dos direitos da outra parte, da outra pessoa. E assim, os maridos, eles devem amar as esposas, os pais não devem provocar ira nos filhos, os patrões devem tratar bem seus empregados com justiça. Um marido cheio do Espírito Santo ama a esposa como Cristo ama a igreja. Uma esposa cheia do Espírito submete-se ao marido como a igreja se submete a Cristo. Pais cheios do Espírito criam os filhos na admoestação do Senhor. Filhos cheios do Espírito obedecem seus pais. Patrões cheios do Espírito trabalham com empenho, tratam seus empregados com dignidade, com justiça. Empregados cheios do Espírito trabalham com empenho em favor do seu patrão. Então, a saída para a nossa sociedade é: enchei-vos do Espírito. E vivam aquilo que o Espírito tem preparado para nós. Quarto e último ponto, os imperativos do enchimento do Espírito Santo. A forma exata do verbo enchimento aqui no grego, ela é sugestiva, isso por várias razões. Em primeiro lugar, o verbo está no modo imperativo, enchei-vos. Não é uma proposta alternativa, não é uma opção, é um mandamento. Mas enchei-vos do Espírito. Ser cheio do Espírito é obrigatório, não é opcional. Não ser cheio do Espírito é pecado. Preste atenção, não perca a mensagem. Não ser cheio do Espírito é pecado, porque nós temos a ordem direta de encher-nos do Espírito Santo do Senhor. Certa feita, um diácono da Igreja Batista no Sul, lá nos Estados Unidos, ele procurou o Billy Graham para falar acerca da necessidade de disciplina de um diácono por causa da embriaguez. E aí, Billy Graham, já veterano, ele perguntou se algum diácono daquela igreja havia sido disciplinado por não estar cheio do Espírito Santo. Sabe, nós temos a tendência de ver a transgressão apenas na embriaguez, e não na falta da plenitude do Espírito. A ordem para ser cheio do Espírito é válida para todos os cristãos, em qualquer época e em qualquer lugar, não há exceções. A conclusão lógica é que, se nós recebemos a ordem de sermos cheios do Espírito, estamos pecando se não formos. E o fato de não estarmos cheios do Espírito é um dos maiores pecados contra o próprio Espírito Santo. Uma das orações do grande reavivamento no país de Gales foi esta, até virou canção, né? A gente canta isso. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Essa oração movimentou o país de Gales. Todo cristão pode receber um derramamento abundante do Espírito, em uma porção muito além daquela recebida na conversão, porque todos nós recebemos o Espírito quando nos convertemos, mas nós precisamos estar cheios desse Espírito. D.L. Moody, ele experimentou esse derramamento quando ele andava pela Wall Street em Nova York. Ele pregava sempre e não via o mover do Espírito, ele não via as pessoas se arrependendo. Mas enquanto ele andava ali, ele orava e ele buscava a presença e buscava o enchimento do Espírito, ele recebeu.
E a partir daquele dia, os seus sermões eram os mesmos, em conteúdo. O mesmo conteúdo, ele continuou pregando a mesmíssima coisa, mas não em resultado. Quando ele pregava, os corações se derretiam. E ele chegou a dizer que ele não trocaria essa experiência bendita, nem mesmo por todo o dinheiro do mundo. A coisa mais preciosa que ele tinha era ver o povo sendo tocado pela palavra de Deus. Em segundo lugar, esse verbo ele está na forma plural. Essa ordem é uma ordem endereçada à totalidade da comunidade cristã, a todos os crentes. Ninguém dentre nós deve ficar bêbado. Todos nós, porém, devemos encher-nos do Espírito Santo. A plenitude do Espírito, querido, não é um privilégio elitista, sabe, não é só para alguns, mas é para todos. É uma possibilidade para todo o povo de Deus. Eu, você, qualquer um de nós, devemos buscar e nos encher do Espírito Santo. A experiência da plenitude do Espírito não deve ser encarada como excepcional ou nem como uma prerrogativa de alguns poucos privilegiados. Nas palavras do profeta Joel, a promessa de derramamento do Espírito rompe as barreiras sexuais, as barreiras etárias e até a barreira sexual. Ele diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Todo mundo. É uma experiência que pode ser uma experiência comum. Em terceiro lugar, o verbo está na voz passiva. O sentido aqui é: deixai-vos encher-se do Espírito. Sabe, ninguém pode soprar o Espírito Santo noutra pessoa. Ou ninguém pode encher-se a si mesmo do Espírito. Eu já vi nessas igrejas aí, algumas vezes, né, pastor assoprando para a pessoa receber o Espírito. Bom, além do mau hálito, nada mais que isso, né? O sentido, querido, aqui da passagem não é o quanto nós temos do Espírito, mas é o quanto o Espírito tem de nós. O quanto o Espírito controla a nossa vida. Ser cheio do Espírito é muito mais que não entristecer, nem apagá-lo, mas é submeter-se à sua autoridade, à sua influência, ao seu poder. Quanto da sua vida está nas mãos do Senhor? Essa é a questão. Em quarto lugar, o verbo está no tempo presente contínuo. No grego, há dois tipos de imperativo. Um que descreve uma ação única, exemplo em João 2, verso 7, quando Jesus manda encher as talhas de água, para depois ele fazer lá o milagre. Aquelas talhas deveriam ser enchidas apenas uma vez. Depois nós temos outro exemplo. Esse presente contínuo, ele descreve uma ação contínua, como no caso agora de Efésios 5,18, quando Paulo nos diz: enchei-vos do Espírito. É um imperativo presente, o que se subentende que nós devemos continuar a nos encher do Espírito. Sabe, todos os dias nós precisamos do enchimento do Espírito. Todos os dias nós precisamos beber do Espírito. Enchei-vos continuamente, diariamente. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Não é uma experiência única, mas é uma caminhada com o Senhor. Todos os dias buscando o Senhor. Todos os dias recebendo do Senhor. Todos os dias nos alimentando do Senhor. Essa
é a maior lição desse texto. Enchendo-nos continuamente, diariamente, até transbordar. Eu estou concluindo. A plenitude do Espírito, como disse, amados irmãos, não é uma experiência de uma única vez para sempre. Não é uma experiência que nunca podemos perder, mas é um privilégio que deve ser continuamente renovada pela submissão à vontade de Deus, nos submetendo à vontade do Senhor, buscando a vontade do Senhor, buscando intimidade com o Senhor. Fomos selados de uma vez por todas, mas nós temos a necessidade diária de enchimento. Enchei-vos do Espírito do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém.